Olá amigos, mais um podcast diretamente aqui do Transamérica, 12º ano do NEX. Estamos aqui em collab com o NEX. Agradeço ao Gustavo D4 para desenvolver esse trabalho aqui. Entrevistamos vários profissionais da área da saúde, empresas, nutricionistas, médicos, profissionais da educação física, para que você conheça um pouquinho melhor esse nosso ecossistema que vem se capilarizando há muitos anos. Hoje eu estou com a Carol e com o Rodrigo aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse entendimento dos últimos anos, talvez os últimos 10 anos, né, do que tem acontecido no mercado, sobre essa entrega e o entendimento, desde a suplementação, equipamento, ergonomia de equipamento, como que o atleta ele enfrenta essa situação toda da tecnologia. Qual é o papel da tecnologia para as pessoas que buscam saudabilidade e prevenção à doença, enfim, especialmente depois do Covid-19, né? Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo_. E não deixe de dar o like, compartilhe, se inscreva no canal, porque é muito importante para que a gente leve informação nesse nível e que o YouTube possa então distribuir. Obrigado, Carol, obrigado, professor. Obrigado aí por terem vindo para a gente falar um pouquinho mais sobre a saudabilidade das pessoas e performance. Quando eu falo sobre isso, Carol, qual o seu entendimento da nutrição, né? E não só a performance do atleta, não só em busca da estética, mas a saudabilidade. Estava conversando agora com uns médicos amigos há pouco. Será que o público brasileiro, de maneira geral, já entendeu todas essas indústrias do mercado, toda essa movimentação, ou é ainda algo bastante novo, que pouco a pouco o brasileiro vai se acostumando, que ele tem, por exemplo, muitas vezes tem que tomar um recovery após um treino extenuante, por exemplo, o uso da creatina, enfim, como é que você enxerga isso assim? Se a gente tirasse uma foto, nós estamos com uma compreensão absoluta ou ainda a gente está na escala de entendimento disso? Bom, eu acho que hoje nós estamos ainda na escala de aprender, compreender melhor o que nós temos, né? De tanto de tecnologia, de suplementação e como isso pode contribuir não só a níveis de performance, mas de uma forma prática para aquela pessoa que trabalha no dia a dia e não tem um momento para fazer um lanche intermediário. Então, assim, a contribuição está ali. É claro que tem que ter uma compreensão melhor para poder utilizar, né? A informação, se você souber utilizá-la, né, a seu favor, você ganha bastante. E até mesmo no autoatendimento. Hoje nós buscamos não só a performance, mas a longevidade esportiva. Opa! Então, é verdade, né? Os atletas duravam um pouco, né? Duravam um pouco, isso. E claro, em determinadas modalidades, menos ainda. Então, essa busca pela longevidade esportiva também aproxima um pouco mais os públicos, né? O alto rendimento e o praticante, a pessoa que busca realizar uma atividade física para manter sua saúde e, ao mesmo tempo, aquele que quer performance, que quer competir em alto nível, uma Olimpíada, etc. Então, acho que a gente está aprendendo, o importante é buscar esse conhecimento, né? E tá cada vez mais a fim de evoluir em termos de saúde e bem-estar também. Mesmo porque a verdade não é estática, né, Doc? Ela é uma verdade hoje, amanhã não é mais, é outra, né? Na tua área, como é que você vê isso, assim? É mais ou menos por aí? Não, com certeza. Eu acho que a aprendizagem constante, né? O aprendizado constante de nós profissionais, principalmente buscarmos estar sempre atualizados, né? Sejam nas novas tendências dos produtos, que muitas vezes é o que o público-alvo vai ter acesso, né? Mas assim como as pesquisas para poder fazer essa validação e essa transmissão de conhecimento. Eu acredito que hoje não tem como a gente falar de performance sem uma pessoa saudável, né? Aquela coisa de... É o princípio básico. Exatamente. Então, eu acho que todos nós somos profissionais da área da saúde e precisamos incentivar, principalmente, às vezes, a população que não tem tanta informação, né, com essas informações, essa busca desse aprendizado, para que a gente tenha exatamente aí, né, a longevidade, como comentado, que a gente tenha melhores resultados esportivos. Acho que é um conjunto e esse conjunto começa da base, né? Eu acho que a base é exatamente isso que a Carol estava comentando. Não, vocês têm razão, mas a gente tem que pensar sempre o seguinte, né? Não sei se vocês
concordo. Não só o qualitativo, mas o quantitativo, né? O quantitativo, mas o qualitativo, né? Que é que nem a senescência. As pessoas querem viver mais, mas de que maneira? Exato. Né? E a qualidade dessa sobrevida, né? Dessa situação. Mas quando a gente percebe o atleta e o esportista, o que está acontecendo hoje, acho que vocês sentem isso, o trabalho diário de vocês, mas acho que eu falei com a Carol a última vez, o volume do esportista hoje está quase igual ao do atleta profissional e ele ainda tem a jornada de trabalho, né? E isso, então, nós temos a saúde mental envolvida, nós temos as lesões, nós temos a queda da imunidade e muito mais, né? Eu imagino que nesse momento também vocês enfrentam isso. Agora eu estou indo na outra ponta, eu estou falando do overtraining, estou falando da vigorexia, pela saúde mental, né? Acaba até abalando, ele treina para tamponar uma outra situação. Isso tudo é o trabalho de vocês, vai parar com vocês de um jeito ou de outro. Não é? Não Exato. Acontece isso? Demais, é uma relação que é extrema, né? Você começa pela qualidade de vida, muitas vezes, e aí você vai criar, dependendo da forma que você absorve a informação, você começa a tomar uma proporção que foge do saudável. Então, as pessoas têm que usar, claro, e tem que ter o conhecimento que mostra para elas até que ponto você pode chegar, né? Até que ponto é saudável, por que passando daquele centímetro, daquele momento, você pode pode ter um problema de saúde, pode ter uma relação de comportamento alimentar que pode gerar um transtorno, alguma coisa do tipo. Então, assim, informação nós temos, mas cabe também a nós, profissionais, passarmos para aqueles que estão buscando, os pacientes, os alunos, os atletas, até que ponto eles devem, né, se permitir trazer, né, a utilização de recursos, a restrição dietética, o excesso de atividade física, Carol, mas o trabalho de vocês dois, eu imagino, além de orientar, esse orientado, ele também tem que aprender a desaprender um monte de bobagem. Exato. Que chega para a performance dele ou da saudabilidade, né? Exato. Não é isso, tem muita bobagem. Desmistificar. Isso, eu quis dizer isso. Exato. Acho que na área dos dois, até a gente na loja lá tem isso, né? Meu amigo tá tomando, quem é teu amigo? Quem é você, né? Vai pro teu profissional te orientar, eu não consigo te orientar. Exato. Né? Você sente isso também, Doc? Com certeza. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, que é o esportista, né? Vamos dizer assim, o atleta amador, não considerando o atleta profissional aquele que vive da profissão, o atleta, muitas vezes o atleta amador, eu acho que tem esse espelho no atleta profissional. Meio aspiracional, né? Exatamente. Exato. E até que ponto isso é positivo? Né? Boa, essa é. Tá bom, eu tenho um aspiracional de ser o tenista X. Exatamente. Né? Eu jogo tênis, não jogo, mas vamos lá. Então meu aspiracional é esse cara aí. Sim. Então eu vou tentar copiar o volume de treino dele ou algo parecido, né? Perfeitamente. Eu acho que o ponto que você colocou exatamente, seja da vigorexia ou seja da questão do overtraining, muitas vezes o atleta amador, ele se espelha nesse atleta, às vezes ele... não estou evoluindo, então eu tenho que treinar mais, só que ao mesmo tempo eu tenho a rotina de trabalho, eu tenho as atividades do dia a dia e acaba muitas vezes errando nessa dose, que entram todos esses processos, alteração de imunidade, queda de rendimento, associada a pressões que muitas vezes são colocadas pela mídia, são colocadas por modismos, né, principalmente Exato. Da área da nutrição. Meu amigo tem uma tatuagem do Ironman na panturrilha, eu vou fazer também. Exato, né? Olha só, fala assim, você sabe realmente o que é o Ironman? Ou você quer fazer uma tatuagem, né? Você quer ser o Ironman, né? Para falar que faz. Isso é muito comum, né, para vocês. E é difícil, né? É muito comum, né? Porque a grande dificuldade é assim, quando a gente pega e olha para um atleta de alto rendimento, quantos atletas de alto rendimento a gente tem? Quantos são realmente aqueles que nos inspiram e que têm grandes resultados? Para aquela pessoa que se espelha em ser um atleta, não para desmotivá-la, mas saber que talvez o caminho que ele percorreu não seja o mesmo caminho necessário para você percorrer. E aí que às vezes, se você não tiver um bom direcionamento de profissionais, ter uma troca multidisciplinar, muitas vezes esse caminho ele vai ficar mais longo, porque você vai
ter percalços nesse caminho, né? Não que isso seja ruim, mas nós profissionais, eu acho que o nosso grande papel é esse, é talvez dar os devidos atalhos, né, fazendo essa analogia, para que exatamente ele consiga atingir o resultado que lhe é pertinente naquele momento, né, e não deixá-lo apenas na inspiração, mas sim direcioná-lo para aquele resultado concreto, possível para aquele momento. Sendo assim, estou indo com você aqui para entender, para a Carol e para você, se a gente fizesse uma radiografia, essa é difícil, hein? Vou até aqui para você relaxar. Olha só. Quem é esse buscador de performance de ontem e quem é o de hoje? Quais são as diferenças? Entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Carol, quer comentar? Eu talvez tenha uma visão que não sei se ela seja a verdadeira, mas eu tenho uma visão que o de ontem seja aquele que acreditava que o esporte é uma ferramenta de ascensão social. Uma ferramenta onde ele vai conseguir, às vezes, ter um patrocínio, ter uma rentabilidade, ter uma condição. Não tinha pensado nisso. Para a família. E o esporte, ascensão talvez... social. Antigamente talvez seja isso. Hoje a gente já sabe que o esporte, na verdade, ele até se tornou, em certos pontos, elitizado. Tá, eu teria um patrocínio do Correio, mais um supermercado e exatamente. Ajuda a minha família. Exatamente. Era isso, né? Uma bolsa de estudos. Tinha bolsa de estudo. Também, exato. Verdade. Eu até tinha esquecido disso, é verdade, era assim mesmo. Eu acho que antigamente o esporte ele tinha muito essa visão, né? Vou dar um exemplo bem simples, né? Do Brasil, o futebol. Todo menino sonhava em ser um jogador de futebol. Não tenho dúvida. Não é? E assim, quantos realmente chegavam lá? E muitas vezes era uma ferramenta, né, de ascensão social para uma projeção de que um futuro de um conforto melhor. Através né? Exatamente. Não tanto, talvez, o sonho do esporte. Eu acho que hoje a gente trata o esporte de uma forma um pouco mais ampla nesse contexto e talvez até já um pouco mais elitizado em alguns aspectos, que aí os objetivos talvez sejam outros. Os objetivos sejam realmente as conquistas, né? Seja a glória, seja participar de uma maratona em Boston, né? Seja alguma coisa nesse sentido que se permeia, acho que numa diferença do ontem para o hoje, né? Uma visão para a gente refletir juntos aí. É verdade. E aquela Carol. questão, né, que o conhecimento ele pode ser uma ferramenta positiva ou negativa da forma que você absorve, dependendo da forma que você absorve o conhecimento, né? Exato. Você pode utilizar de uma forma boa ou ruim. Então, o que tínhamos antes era um atleta que veio do nada e conseguiu uma bolsa de estudos, uma bolsa atleta para ajudar a família em termos financeiros. Muitas coisas assim que para ele era uma mudança de padrão, né, de vida. Sim. E ao mesmo tempo é uma oportunidade para ele crescer e a família crescer junto. Hoje em dia é o que você diz, né, a relação se tornou um pouco mais elitizado, mas também surgiram mais oportunidades que talvez não tinha antigamente, né? Que a gente antigamente não tinha, né, muitos patrocínios, e aí o atleta, a gente não compreende se o atleta ele tornou isso positivo ou negativo para ele também. Perfeito. E o praticante ele continua enxergando o atleta como um espelho, ainda assim, né? Espelho, muitas vezes, muitas pessoas chegam no meu consultório assim, eu gostaria de ficar com o corpo igual de fulano, porque você atende fulano. Fala, calma, mas ele treina 6, 8 horas por dia. Mas é um empilhamento de rotina, Exato. de tempo. Ninguém passa à frente do tempo, né? Exatamente. Por isso que eu vejo muito burnout, às vezes. A pessoa que trabalha e treina e ainda, né? É isso aí mesmo que eu quis Exato. falar. Até falei, acho que com a Carol, eu tô lá na loja há 30 anos, né? E percebo, Doc, o seguinte. Eu falei pra Carol, eu vejo casamentos terminando porque o marido tá saindo 4 da manhã, ela vai treinar na hora do almoço, eles não se veem. Exato. 2 malucos psicopatas atrás da performance. Exato. E acaba a relação estragando. É incrível isso. Exato. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo do esporte, claro que é muito bom. A gente sempre fala eixo, intestino, cérebro, eixo, intestino, músculo. Perfeito. Claro, já sabe muito sobre atividade física, não é mais um luxo, é condição, é como beber água, não tem que fazer e acabou. Perfeito. Né? Telômeros, telomerase, blá blá blá, né? Tudo bem, a gente já sabe que o exercício tem que ser feito, mas ainda acho que falta um gradiente para isso. Tanto é que nós falamos também lá no American College, estava até falando com o Nicastro hoje com alguém aqui, sobre a baixa ingestão de carboidrato
e alta performance, imunidade caindo, e esse atleta ainda, maledito, ainda quer estética, meu. Porra, ainda tem um gradiente a ser controlado aí, né? Exato. Não tem, Carol? Tem. Vocês, é que assim, é difícil para vocês que vocês estão com os atletas de ponta desse país, né? Até de fora, mas... Porra, é difícil o que vocês fazem em relação à cabeça do atleta, né? Não é só uma questão de performance, é também, mas tem um ser humano ali atrás. A gente vê da Simone Biles, a gente vê do Medina e, sei lá, 1 bilhão, desde o Ronaldinho lá atrás. Vários exemplos disso. Uma falência na parte mental, né? Por essas exigências, às vezes não tão justas, né? Com o atleta, né? É que é uma pressão em cima do atleta, né? Quando você lida, por exemplo, com uma modalidade mais de perfil estético, a pressão ainda é maior, né? Porque o atleta ele tem que estar daquele jeito. A ferramenta dele, de trabalho dele é o corpo, né? Agora, uma pessoa que está fora, um atleta amador que quer ficar com o corpo igual ao daquele atleta e quer trabalhar 8 horas por dia e quer... Que é o que você... E quer num casamento comer meu quindim, né? Então, isso acaba se tornando algo que não é tão bom para a sociedade, né? Nesse sentido. Por isso que o aprendizado ele tem que ser utilizado e fornecido de uma forma mais saudável. Palatável. As lesões, elas aumentaram ou diminuíram? Estão controladas ou estão iguais às do passado em relação a isso tudo que a gente falou agora? Eu acho que, na verdade... não difícil, né? Porque o volume está maior. Exatamente. Né? Essa pergunta acho que não cabe, nós temos mais praticantes, né? E talvez o report dessas lesões, né? A identificação para você poder fazer uma estatística, ela ainda talvez não tenha essa precisão de nos trazer esse dado. Mas, infelizmente, se a gente for direcionar a visibilidade dos esportes que são mais midiáticos, a gente vê um grande número de lesões ainda, né? Você vê muitas lesões, o futebol talvez por conta da transmissão, mas a gente vê que acontece muitas lesões. Tivemos atletas que infelizmente se lesionaram próximos às vésperas dos Jogos Olímpicos e é difícil você colocar a lesão como um culpado, né? Nesse contexto que a gente está falando, o atleta tem conceitos, tem processos ali que ele segue, que ele acredita, que às vezes a literatura não suporta, mas ali a hora que acontece é um grande problema você eleger o vilão, né? Mas que... eu quero uma muleta para... Exatamente, mas eu vejo que assim, elas, quanto mais suporte de equipe, inter... Interdisciplinar, né? Não é nem multi é no local. Inter exatamente. A gente fala muito sobre isso, você tem razão. Exatamente. Entendi. É isso que vai dar o sustentáculo da performance, com menos lesão e longevidade, que nem a Carol falou desse atleta, com certeza. É a trans que vai segurar, né? Exatamente. Exatamente. Porque naquilo que a gente estava falando, a informação hoje ela é acessível para todos. Você tem no seu celular qualquer informação que você quiser. Fala de inteligência artificial, a informação ela chega, mas a absorção disso e transformá-la em conhecimento, isso realmente não é para todos. A informação é uma coisa, a formação é outra, exatamente, né? Exatamente. Né, Carol? O que o Rodrigo fala, e é importante, é essa relação de trabalho integrativo. Hoje, você trabalhar com outros profissionais que deem um suporte, uma área de apoio para o atleta, até para o praticante. Hoje eu vejo muitos atletas amadores, praticantes, buscarem o trabalho integrativo da medicina, da fisioterapia, da nutrição, de uma forma a prevenir lesões e a se manter mais tempo no esporte. Exato. Uma das coisas até que hoje estava na palestra que a gente trabalhou, né, mostrou, né, essa relação que é um trabalho sinérgico, né, e que funciona muito melhor e que talvez evite muitas lesões, né, no sentido, o atleta está bem nutrido, ele está muito cansado, então eu devo pesar mais no treino hoje, então até a periodização, o ajuste de periodização, então o técnico ele tem esse contato com todos os outros, as outras áreas de apoio, outros profissionais, isso é um facilitador para evitar grandes lesões, né? Com certeza. O atleta perdeu o reflexo e machucou, mas como que ele descansou? Ele dormiu? Ele está com algum problema em casa? A psicologia pode te fornecer essas informações. Está trabalhando isso junto com os outros profissionais. Então isso eu acho que é um facilitador e que pode evitar muitas coisas, assim. Mas tem uma pergunta dura para vocês, estão preparados? Vamos lá. A Carol ficou falando, eu fiquei pensando, né?
Carol, para você não é que é mais fácil, mas atleta, você convive com a galera, sabe bem a temperatura, só de olhar você já sabe. Claro que você estuda muito e vem se atualizando, mas não sei, se a gente pensar juntos, até onde o que nós acreditávamos que era o correto, o empirismo e a ciência, a prática, a barriga no balcão, vocês que estão com os atletas e tal, eu quero dizer o seguinte, precisa estar no campo, né? Eu quero dizer o seguinte, você na sua área, se você não entender um pouco da área do DOC e vice-versa, eu imagino que para que ele possa cuidar desse atleta, ele tem que entender um pouco da sua área. Estou aqui só brincando, e você tem que entender um pouco da área dele ou do colega para poder ajudar esse paciente, esse cliente, como queira chamar. Você entendeu? Até para encaminhá-lo para um colega, mas às vezes o problema dele não está realmente na nutrição. Você identificou ali uma queda da saúde mental dele, um problema de outra ordem, que não é da sua área, mas você com a experiência você pegou, encaminhou para o DOC, sei lá, qualquer coisa assim. Pode ser isso? Pode. É assim? Sim. É assim que se chega lá? Exato. Tem que ter, né, essa conexão e nós temos que também entender um pouco de cada área. Como que eu vou fazer um trabalho de periodização nutricional se eu não sei sobre a periodização esportiva? Então, mas é alucinante para vocês. É. Primeiro ele tem que fazer uma imersão na área dele e ser o melhor na área dele, tá? Já é difícil. Foda. Exato. Aí ele tem também que saber, sei lá, de nutrição ou de ginecologia, que eu entrevistei uma colega de vocês aí do comitê e tal, porque tá ali com uma mulher, e aí, né, o problema dela é de outra ordem, por isso que tá cascateando na área dele, enfim, é complexo, né? Sim. Acho que o exemplo que a gente estava comentando muitas vezes é quem é aquela pessoa que está mais próxima do atleta, porque muitas vezes o atleta ele nem sabe às vezes do que ele precisa. E você ter, por exemplo, a gente costuma usar uma analogia que o treinador muitas vezes ele é o capitão do barco. O treinador é o capitão do barco. Pela forma... É o mais próximo. Exatamente. Antes das outras áreas, né? Colocando o treinador pela proximidade no dia a dia. E o treinador identificar isso e buscar a rede de apoio e não achar que ele vai resolver tudo sozinho, né? Exato. Essa acho que é um pouco do que a Carol quis é a humildade do treinador de identificar que o problema é de um fisioterapeuta, de um nutricionista, de um ginecologista, de um cardio, mental, psicólogo, enfim, né? o que for. Exato, eu acho que essa é um grande avanço, né? Que eu acho que e é importante, porque muitas vezes, vou dar o exemplo, né? A Carol, você comentou sobre as áreas. A Carol, ela é nutricionista, muitas vezes ela tem um atendimento numa periodicidade, um acompanhamento às vezes que não é em loco, né? E eu, por exemplo, faço uma avaliação a cada X dias. E o atleta treina todos os dias e o treinador está com ele todos os dias. Então, acho que essa visão dessa troca do treinador com a equipe, né, e ter uma equipe de apoio, eu acho que isso enriquece muito. Por isso que vocês falaram é bem verdade. Não tem como performar se não for com as equipes transdisciplinares. Impossível, qual for a minha área, eu não consigo entregar esse cara lá em cima com saúde plena e longevo no esporte. Eu sozinho na minha especialidade é impossível, né? Exatamente. E é o que você falou um pouco da teoria e prática, né? Se a gente não for para a prática, se a gente não estiver na beira do campo, na beira da piscina, a gente não entende em 100% aquilo que acontece. Porque senão a gente vai falar o quê? Na teoria, ele faz isso, ele gasta X equivalentes metabólicos para eu fazer um cálculo nutricional. Mas eu não vejo realmente ali na prática. Eu acho que essa prática, ela é riquíssima, né? Acho que é por isso que a gente gosta tanto disso, sim, né? porque vocês fazem a imersão. Mas me fala uma coisa, até onde, escutando ele falar, fiquei pensando, né? Até onde com essa tecnologia toda de exames de imagem, de tudo que a gente tem, até o Doc estava me falando aqui de um equipamento, ele vai explicar melhor, né? Que é uma ferramenta gerencial dos profissionais, até onde a clínica é soberana. E até onde esses equipamentos todos que surgiram, claro que eles são ferramentas gerenciais importantíssimas, né, para vocês, mas você entendeu o que eu quis dizer? Sim. Até onde o sentimento do profissional às vezes fala por si só e é contundente no diagnóstico e tal. Não sei se eu provoquei certo, mas...
Essa é dura, hein? Não, Quer falar primeiro, Carol? Fica à vontade. Eu entendi a provocação e eu acredito que é assim, né? Nada vai substituir o lado humano. Uma tecnologia, uma inteligência artificial, eu acho que ela agrega. Ela agrega, não substitui, né? Então, ou seja, a clínica, ela é soberana a partir do momento que você realmente tem um raciocínio clínico, né? A partir do momento que você exerce um raciocínio clínico. Porque uma coisa é eu olhar para você e achar assim, não, você tá me dando um migué, vamos treinar. Só que é um feeling isso de pra percepção. vocês eu acho muito foda. A parte mais nervosa é essa. E aí, assim, então eu acho que as tecnologias, elas nos auxiliam para esse melhor direcionamento. Porque o feeling, pra fechar, né? Exato. Porque vou te dar um exemplo. Você está hoje aqui no Transamérica e você tem que ir lá na Quality, lá no Itaim. Tá. Você sabe chegar lá. Mas você vai sair daqui às 7 horas da noite e você vai ligar o seu aplicativo de trânsito para saber qual é o melhor caminho. Qual a via metabólica que eu vou, né? Exatamente. Eu sei que aquele caminho que eu faço, eu vou chegar lá na Quality. Mas será que se hoje, pelo horário e tudo mais, é a tecnologia? Eu acho que a tecnologia é isso, ela vem agregar aquilo que eu sei onde eu quero chegar, mas eu posso ter um desvio nesse caminho que vai me fazer ter menos desgaste. E aí com isso eu consigo ter melhor qualidade, longevidade, performance. Então eu acho que a tecnologia ela vem para isso, para nos direcionar, né, a conseguir extrair o melhor. Uma ferramenta isso que eu ia falar, para que eu possa performar melhor. Exatamente. Mas a base é humana. Exato. São ferramentas que você tem para auxiliar, né, nosso trabalho. É complementar. Mas eu acredito que estar ali, ter conseguir entender o dia a dia, a rotina, né, é algo que realmente na prática tem outra visão, até dos técnicos, né, de você estar próximo à área, né, de atuação dos atletas, você consegue ter um pouquinho mais de proximidade, o técnico consegue te passar mais. O canal abre para essa conversação do caso, né? Você precisa estar, né? Exato. Posso aproveitar e dar um exemplo? O exemplo do que eu passei e do que eu passo, né? Hoje trabalhando no Comitê Olímpico, nós trabalhamos com diversas modalidades. Então eu trabalho, por exemplo, eu vou para canoagem, slalom, para o badminton, que são coisas totalmente diferentes que exigem o mesmo cuidado da área de atuação. Só que eu tenho que saber como que eu vou chegar a dar o melhor atendimento, se aí é onde a gente tem esse suporte, né, de ferramentas que, por exemplo, nos auxiliam a enxergar a melhor via metabólica, como você comentou. E você não pode, nem a Carol pode ter, estou pensando também, né, com essa responsabilidade toda, o jeito de falar do Rodrigo com o cara da canoagem. Perfeito. Eu imagino que tem que ser outro Rodrigo para passar para o outro atleta que vem de uma outra família, performa muito bem. Mas ele não tem um guide único, né, a Carol, para falar. Ele tem que, talvez, se adaptar a esse indivíduo para se fazer entendido, né? A empatia, compreender, né? Empatia, realidade ali. Empatia. Exato. Você vê, você que está querendo estudar, quer entrar na área, ela é muito mais do que você estudar a matéria que você se propõe a levar adiante, né? Ainda mais vocês que estão na ponta, assim, né? A gente pensando assim, passo a passo. E até culturalmente, cada modalidade tem uma forma de lidar com os atletas, cada técnico tem um jeito de lidar com os atletas. E até para os atletas amadores, né? Eles entrarem naquelas modalidades, algumas são mais acessíveis, outras não. E para nós que trabalhamos lá no dia a dia, né? Você eu tenho certeza que o Rodrigo tem essa questão. Cada técnico você tem que lidar de uma forma. Perfeito. Ele vai te dar abertura. Cada técnico. Ele vai te receber de uma forma. Tô cansado de ver o que você faz, meu. Ele vai te receber de uma forma, ele vai te dar uma abertura, né, Rodrigo? Perfeito. Então, a forma que você apresenta seu trabalho... Mas às vezes ele tem que cavar isso, né? Exato. Isso. Às vezes vem na bandeja lá porque já sabe do trabalho dele, mas às vezes... É raro isso, né? Mas às vezes eu tenho... Como é que eu digo? Não é que eu não confio nele, mas eu quero entender mais. Então eu segrego alguma coisa e... Porque tem isso, é do ser humano, né? Com certeza, eu acho que o que a Carol falou é muito a realidade. Porque muitas vezes você tem treinadores que
são experts naquela modalidade, mas que não necessariamente ele tem uma formação, vou dar um exemplo, de educação física. Tá bom, ele vem lá de trás. Ele é um excelente treinador para aquela modalidade. E aí você quer não conversar... tenha dúvida, né? Ele é mesmo. Exato. Ele só não tem a chancela. Aí você vai querer conversar com ele sobre lactato, ou você vai querer conversar com ele sobre low carb, high fat. Se eu dou uma banana, tá resolvido, né? Tá, entendi. Ele, isso aí você tá querendo falar só para mostrar e tudo mais e tal. Não, eu sei o que eu faço isso há 30 anos e eu tenho resultado. E é indiscutível. Então a linguagem dele tem que ser, ele vai por outra via metabólica. Exatamente. Ele vai ter que, sei lá, vai ter que ter um dialeto lá do cara. Exato. Muito isso. E vai ter que conquistar o que ele quer por outra via. Com certeza. Isso é foda. O desafio. E como eu falei no começo, são pessoas, né? Então nós nos relacionamos com pessoas. E isso que vai nos diferenciar de uma inteligência artificial, por exemplo. Que não muda pra Carol. Fico pensando se a Carol tá discutindo um caso. Mudou muito, mas com um médico X. Tenho certeza que muitas vezes você sabe muito mais que o Doc. A gente já sabe disso. Mas você não pode dar a carteirada também, porque senão você vai arrumar uma confusão. Não, então você vai ter que... Então, será que não... Você já sabe qual é o final da história, mas... Exato. Você tem que ir por outra via. Tudo em prol do paciente, do atleta, não é nem uma questão de vaidade profissional, é uma questão do... Senão você também não chega lá. Nem você, Rodrigo. Por um tratamento ou por uma relação de deficiência, você investigar, né, às vezes bioquimicamente, né, solicitar exames, que hoje em dia muitas vezes a gente tem que chegar até a parte de medicina para poder pedir a solicitação de alguns exames. Mas não tem referência para atleta, por que você vai pedir isso? Daí, né, você tem que explicar muitas vezes, porque eu acredito que... não tem referência para atleta, tá. Já ouvi isso, já ouvi. Rodrigo. A gente ouve com frequência, né? A gente ouve com vou frequência. pedir porque não tem referência para atleta, mas não tem mais, então você nunca vai analisar. Nunca vai avaliar. Mas aí você tem que... É a mesma coisa, é a forma de lidar com aquele profissional. Exato. Alguns profissionais são super abertos, eles entendem que na área dele ele entende mais do que eu, obviamente, na minha área eu entendo um pouco mais, né? Então, tem que respeitar as áreas e aprender com eles também, né? Cada um profissional aprende com o outro, por isso que a relação integrativa vai dar certo ou não, né, para um praticante, para um atleta. Mas muitas vezes você tem que aprender a lidar com, às vezes, egos, às vezes... Às vezes você foi boazinha, né? Todo dia, vai, Carol, para. Todo dia, toda hora. Às vezes a gente na minha área também é isso o tempo inteiro, né? Esse tipo de inteligência, esse egocentrismo na indústria, no varejo, nas profissionais da área da saúde. Rodrigo, como é que está dividido o seu dia? Aonde você está hoje? Qual a foto aérea da vida do Rodrigo hoje no dia a dia no trabalho? O Rodrigo hoje mora no Rio de Janeiro, né? O Rodrigo ele ocupa o cargo de coordenador da área de fisiologia do esporte e de bioquímica do Comitê Olímpico do Brasil. Então, meu dia hoje praticamente é dentro do centro de treinamento do time Brasil, né? Na grande maioria dos meus dias, acompanhando os atletas que treinam ali com a gente, que fazem a parte de avaliações muitas vezes, né? Nós recebemos atletas do Brasil e do mundo, né? Atletas brasileiros, para fazerem testes muitas vezes com a gente, para que a gente possa ter muitas vezes isso que a gente acabou de falar, ter números, né? A gente costuma dizer que tudo que pode ser medido pode ser melhorado, né? Então a gente tem... Tudo que pode ser medido pode ser melhorado, muito boa isso. A gente tem exatamente esse suporte, né? A gente dá esse suporte às confederações, aos atletas brasileiros hoje lá no Rio de Janeiro, né? Onde eu fico lá no Centro de Treinamento Time Brasil, e a gente, né, quando tem atletas e necessidades muitas vezes, não é tirá-los do ambiente para ir para o nosso ambiente controlado, é nós irmos exatamente ao encontro deles no ambiente deles. No ambiente deles. Que é lá que a mágica acontece, né? Então, se nós podemos melhorá-los, nós temos que melhorá-los no ambiente deles. Então, muitas vezes a rotina fica exatamente entre o dia a dia lá e as incursões, muitas vezes, no atendimento aos atletas. Carol, como é que está a sua vida hoje? Além de louca, mas... Como é que tá a divisão aí Agora que acabou o doutorado, tá tudo certo. Hoje eu estou no Centro de Treinamento de Ginástica Artística de São Caetano, onde treina ainda o Arthur Zanetti, e trabalho no consultório também, qual outros atletas de fora, de outras modalidades vão, e eu consigo atender e dar o suporte. E no Clube Paineiras do Morumbi, que é um clube que lá eu trabalho no Centro de Apoio ao Atleta Competitivo,
que são 7 modalidades, e com a Ajinomoto, que eu sou consultora científica deles, com a Aminovital e a Ajinomoto. Quanto tempo você está na Ajinomoto, Carol? Desde 2018. Faz tempo já, né? Tempo já. 6 anos, vai. 6 anos. Belíssimo produto o Ajinomoto, né? Sim. Eles sempre, através de muitas pesquisas que eles vão tentando lançar um produto, eles buscaram lançar um produto de qualidade, por isso que demorou tanto para entrar, né, no Brasil. Você acompanhou, né, Kim, a demora, né, para entrar. Mas eles trouxeram um produto de alta pureza e qualidade que ficou excepcional, assim, ficou muito bom. Conforme eu falei para vocês, né, eu conheço a Aminovital faz muitos anos, né, que eu trazia lá de fora e tal, achei demais o produto, aí passou, acho que, sei lá, uns 8 anos depois, vocês vieram com um produto, a gente vende muito bem na Quality. Bom, o que eu posso falar do Aminovital? Puxa, ele é indiscutível, né, eu acho que é o produto fundamental, é o pai dos aminoácidos aí e tal, assim, eu sou suspeito, quem me conhece sabe, eu já falei para Carol, falo pro pessoal da Ajinomoto, sempre tenho até um rótulo antigo lá do Aminovital que eu comprei nos Estados Unidos, era um prateado com um rótulo azul, e sou fã do produto, a entrega dele é absurda, né? E não é só pro Sport Nutrition, né? Tanto é que, se não me engano, no Japão ele é consumido até para senescência, para galera mais de idade, né? Para tratamento, trabalho de sarcopenia, pós-operatório, né, para evitar grandes perdas de massa magra, né? Então ele entrega bastante, até para bariátrica, né, pós-bariátrica. Legal. Um produto leve, né? Então o pessoal utiliza bastante. Então, assim, e alto grau de pureza, né? Hoje a Ajinomoto é líder mundial em aminoácidos e eles buscam um selo, né, de pureza que eles para entregar o melhor ativo possível, né? Rodrigo, caminhando para o final, qual o recado que você daria para o profissional da área da saúde, da sua área, esse que acabou de se formar, né? Carol já me olhou com medo. O que você diria para esse cara em relação à jornada que ele vai percorrer? Acho que uma frase que eu gosto muito é: o estudo ele te abre portas. Eu acho que se nós chegamos onde a gente chegou hoje, a base foi o estudo. Então, para esse profissional que está começando agora, acho que essas atualizações constantes, como a gente começou esse nosso bate-papo, de buscar a informação, buscar uma informação de qualidade e não se desvirtuar muitas vezes com, vamos dizer assim, alguns atalhos que a princípio te agradam de um lado, mas que muitas vezes te tiram daquele caminho, não sei se eu posso dizer correto, mas daquele caminho que a gente sabe que é o caminho para uma boa formação profissional, né? Então, acho que oportunidades de eventos onde a gente pode contar um pouco mais das nossas experiências, tá aqui com você nesse podcast, falando um pouquinho do que a gente faz com um atleta de alto rendimento que possa inspirar esse profissional a entender que nós somos colegas e que a nossa experiência possa ser esse GPS para ele nessa base de formação, que ele entenda que isso que a gente faz com o atleta de alto rendimento não é só com o atleta de alto rendimento, né? É o conceito, é a teoria, é a bioquímica, é a fisiologia, que vai ser a base dele também dentro dessa formação profissional. Acho que seria basicamente isso. Nossa, dá até medo de seguir esses conselhos dele, né? O pior é que é verdade, né? Não dá para sair disso, né? É exatamente essa lição de casa que às vezes você não quer fazer, mas tem que fazer. Ainda mais num mundo tão competitivo e tão atomizado do jeito que está. Mas é isso mesmo. Carol, o que você diria para uma colega da tua área deixa eu dar um requinte aqui para a Carol, uns 3 anos de formada e que quer atuar como a Carol? Alguma dica para essa profissional? O que eu ouvi. Vai mais ou menos na linha do Rodrigo. Não buscar atalhos e tentar se inserir um pouco mais no meio, né? Quando vocês falam, desculpa, não buscar atalhos, é não querer ser o bambambam do Instagram sem passar pela jornada. A jornada é muito importante. Ninguém passa à frente do tempo. Perfeito. Né? E para ter a jornada é o tempo. Tem que estudar de qualquer jeito. Tem que buscar se atualizar de qualquer jeito. Uma coisa que um professor meu me falou uma vez é: Carol, gente competente não fica desempregada, né? Então você precisa estar sempre estudando. Gente competente não fica desempregada. Então você precisa estar sempre estudando, porque você vai ter portas abertas o tempo todo.
E tem que buscar também vivenciar dentro do meio esportivo, tem que entender um pouco mais. Se você quer entrar no alto rendimento, tem que se introduzir, pedir para acompanhar um profissional. Diversos profissionais recém-formados já me procuraram, perguntaram se podia me acompanhar um dia lá num centro de treinamento, num centro de apoio ao atleta. E eu acho que tudo agrega e você tem que estar buscando conhecimento e experiência. É isso. Não buscar atalhos e achar que vai cair tudo do céu. Não vai cair. Infelizmente, se cair também uma hora a Carol fecha. falou, mas senhores, não vai cair, tá? Não vai cair. Não vai, falou só para ser educado. Só para ser educado. Rodrigo, realmente para finalizar, como é que você se abastece de informação? Como é que você se atualiza num mundo tão rápido, tão fluido, onde a verdade hoje é uma e amanhã é outra? Perguntei isso para a Carol, acho que a última vez que ela esteve lá. São os congressos, são as viagens, é de cara no livro mesmo. Hoje, como é que um cara como você se atualiza? Qual é o padrão ouro? Como eu falei, eu acho que a atualização, o aprendizado, ele é constante. E para nós que estamos, né, nesse cenário muitas vezes do alto rendimento, a atualização nem sempre ela é técnica. Você não precisa nem sempre buscar a atualização técnica, né? Porque boa. A gente fica muito naquilo, eu vou me atualizar na questão... Explique o que é atualização, né, para essa pessoa. Exatamente, a atualização técnica de ir a um congresso da Sociedade Internacional de X área. Esse é o que seria o padrão ouro da ciência mundial, vamos dizer assim. Tá. Então isso seria a atualização técnica, eu procurando nas bases de dados o último artigo científico que foi publicado. Mas antes disso, você sabe o primeiro? Verdade. Puta, então, boa. Então, tá ótimo, nem sempre a nossa, falo por mim, dos profissionais, a atualização ela tem que ser técnica a todo instante. Muitas vezes a atualização ela vai ser em gestão de pessoas, vai ser em escuta ativa, em comunicação não violenta, por exemplo, que agregam ao seu trabalho, como a gente comentou ao longo desse nosso bate-papo. Então hoje eu busco desenvolver ferramentas em outros âmbitos que se referem àquela rotina que eu tenho, né? Mas a atualização técnica, essa eu falo que eu tenho um privilégio de ter colegas, né, amigos que hoje são referências em termos de professores e palestrantes no Brasil. E aí a gente troca artigo, troca casos, né, faz esse networking que é riquíssimo, né? Muitas vezes o que o artigo está publicado nem sempre aquilo que você vê no dia a dia, que vê no consultório, que você vê num colega de uma outra profissão. E isso vai te trazendo esses insights e essas atualizações. Então hoje, assim, a minha grande fonte, muitas vezes, né, são dessas. E a minha fonte técnica, ela é muitas vezes inspirada por participações em congresso. Então, quando eu tenho um convite para um congresso, é aquela hora que, é a hora de eu sentar e vamos ver o que tem a atualização técnica. Aí eu sempre me atualizando também para poder levar aí a informação mais fresquinha para as pessoas. Explicou muito bem. Carol, como você pensa dessa história? Muda um pouco no seu caso ou dá para seguir essa linha? Eu gostei dessa parte, não tinha pensado assim também, né? A atualização técnica, ele separou um pouco. Afinal de contas, ele me pergunta qual atualização você se refere, né? Porque são vários, né? Exato, eu acho que tudo que agrega para o nosso trabalho gera uma atualização e não somente o aprofundamento científico na nutrição, por exemplo. Talvez na área de comunicação, para poder aprender a lidar com o público, aprender a relação de marketing no âmbito esportivo, né? A relação de, muitas vezes, ler um artigo todos os dias, mas é o que o Rodrigo falou, às vezes você nem leu a base dos artigos, né? Isso também. Nem leu um stand position, você já quer entender o que funciona ou não funciona, né? Então, essa variabilidade é importante de conhecimento. Então, tanto dentro quanto fora da nossa área. Eu acho que eu concordo inteiramente com ele nesse sentido. Eu acho que vale a pena. Você sempre está estudando. Você tem tanta razão. Lembrei, poucos dias atrás, aí eu entrevistei o Tanuri e ele falou o seguinte. Estava contando lá um caso no Flamengo que, enfim, chegou um nutricionista lá e tal, e já falando, Doc, vamos colocar betalanina, vamos colocar não sei o quê, vamos... Aí ele, calma,
O atleta nem se hidrata direito. Você quer socar uma... Ele nem consegue se hidratar, ele faz tudo errado. E é verdade. Eu imagino que na área de vocês deve ter coisas parecidíssimas o dia inteiro. Sempre. Não tem o pulo do gato, né? Tem o que ele falou. Você leu a cartilha Caminho Suave? Como é que você quer fazer essa atualização? Você não sabe nem o princípio básico do... Exatamente. Não tem alimentação, você já quer gerenciar um suplemento, sendo que muitas vezes o suplemento ele depende da alimentação para ter um efeito. Ele vem a suplementar a minha dieta. Exato. Então, assim, por isso que eu brinquei com vocês que muitas vezes você tem que desaprender, especialmente com um atleta ou o paciente normal. Calma, não é isso. Você nem precisa disso agora. Mas isso aqui que você não fez deveria ser feito, né? É fantástico isso, assim, né? Não, isso com Só para a gente entender. Rodrigo, dá as suas considerações finais, aonde você está hoje, o teu Instagram, deixa o seu recado aí para a galera, por favor. Bom, primeiramente queria te agradecer, né, que essa oportunidade, esse bate-papo riquíssimo, Carol, essa participação aqui. Muitas vezes, né, trabalhamos no mesmo nicho, mas não necessariamente próximos, mas sabemos sempre acompanhando o trabalho, né, parabenizar aí pelo podcast, por essa iniciativa de poder levar conhecimento aí para as pessoas, né, e hoje, né, como eu falei, né, meu trabalho hoje em dia lá no Rio, redes sociais, @rodrigo.manda, Manda é o meu sobrenome. Rodrigo.manda, tá? Não pensa que tá brincando. É o meu sobrenome, aquela piadinha que eu escuto desde criança. Com certeza. Né? Manda quem, ou enfim. Mas meu Instagram é rodrigo.manda e a forma mais fácil da gente estar em contato, que eu falo que a oportunidade de estar em contato, né, da gente poder divulgar e compartilhar o conhecimento, ela é riquíssima e as redes sociais, eu acho que elas estão aí para isso hoje em dia. Maravilha. Carol? Queria agradecer também o convite, a oportunidade de falar ao lado do Rodrigo, um profissional admirável, que eu conhecia também. A tecnologia, né, faz com que nós conheçamos os outros profissionais que também nos trazem e nos engrandecem todos os dias. Eu estou nas redes sociais, tá? Carol Yoshioka, mais um A, além do meu sobrenome. Além do Yoshioka tem o A. O A, isso. Ainda preciso ser um pouco mais ativa nas minhas redes sociais, sou péssima, mas é isso. Estou trabalhando no consultório e no Clube Paineiras, na Ginomoto, como consultora científica. Carol é igual o pai do Cris, né? Trabalha em 10 lugares. E é assim que as pessoas vêm vindo mesmo, cada vez mais em todo lado, né? E que precisarem de informação, que puder ajudar, conhecimento. Com certeza. Estou sempre aí, à disposição. Rodrigo, obrigado. Realmente você é um cara muito cerebral, muito contundente. Carol já é de casa, tem uma carreira, uma jornada super profunda, todo mundo gosta dela, né? É super cerebral também, todo mundo que fala dela... Enfim, ela já entregou muita coisa, né? Então, assim, dispensa um pouco de apresentação, né? Obrigado, viu, Carol? Obrigado aí pela gentileza de aceitar e tal. E, novamente, obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Kim. Pessoal, não deixe de curtir o canal. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, @MarceloKim_, e curta o canal, compartilhe, porque é muito importante para o bom entendimento do YouTube. Até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu!